Oiê! Olá! Estamos no período do Ramadã, aquela celebração islâmica, né? E nesse período nós nos unimos ao movimento, nesse período agora de 2021, porque o Ramadã é todo ano, né? Nós nos unimos ao movimento global de 30 dias orando pelo mundo muçulmano. E hoje, novamente, nós vamos orar pela comunidade de 19 milhões que vive em Dhaka, lá em Bangladesh. Bem-vindo! Você está no Chaves do Céu? E para esclarecer, né? Você com certeza quem nos acompanha sabe que nós já falamos sobre Dhaka aqui antes, né? Então, nessa edição, essa cidade foi incluída 2 vezes, justamente por causa do tamanho e da estratégia dessa cidade, né? Para que a gente possa orar por ela. Amém. Dhaka é a capital de Bangladesh e uma das cidades mais densamente povoadas do mundo inteiro. Mesmo durante o Ramadã, né, a gente vai falar um pouco agora sobre o que acontece, né, no dia a dia de algumas pessoas, né? Muitos residentes vieram das áreas rurais para Dhaka e vieram com esperança, né? Com esperança de encontrar trabalho e educação. Realmente existe trabalho lá em Dhaka, mas as condições do trabalho são extremamente difíceis. Você vai ouvir agora um pouco da história de Maliha, tá? Maliha, a história dela parece com de muitas pessoas. Ela é uma das incontáveis trabalhadoras nas fábricas de roupas em Dhaka. E mesmo durante o Ramadã, ela parte para a fábrica às 7 horas da manhã, onde ela trabalha de 12 a 14 horas por dia. Durante a maior parte do tempo, ela se senta na máquina faz a costura dela e transforma pedaços de tecidos em camisetas para uma etiqueta, né, de moda ocidental. Amém. Quando chega em casa, cansada à noite, ela quebra o jejum e faz as suas orações antes de descansar por algum tempo. Maliha está ansiosa pelo Eid al-Fitr, acredito que seja esse o nome, que vai acontecer no final do Ramadã, quando ela e sua família recebem muitos convidados em sua pequena casa, como é tradição entre os muçulmanos bengali. Amém. Mas a metade da população, né, vive numa pobreza muito pobre, né? Pobreza muito pobre. Nesta mega cidade que cresce, é uma das cidades que mais cresce no mundo, né? E muitas mulheres, como a Maliha, elas ganham muito pouco nas fábricas, tá? E essas fábricas exploram demais. Olha, isso acontece no mundo inteiro, tá vendo? A chance de ouvirem falar de Jesus é bem pequena, porque há pouco esforço para compartilhar o evangelho em Bangladesh, pouco esforço da igreja cristã, né? E apenas cerca de 1/4 delas estão concentradas nos muçulmanos. Quer dizer, das poucas igrejas, 1/4 só, né, tem essa predisposição, vamos lá estar junto com os muçulmanos. Embora elas representam 90% da população. Os muçulmanos representam 90% da população. Estima-se que existem menos de 1.000 crentes de origem muçulmana em Dhaka. Olha só, eu quando li isso aqui, são 19 milhões de muçulmanos e apenas 1.000 se converteram ao cristianismo. Tá? Realmente é uma atuação, né, bem tímida da igreja cristã. E aí, é ou não é para orar? Então, ore conosco. Vamos orar. Nós vamos orar por coragem, né, e oportunidades para que o pequeno número de crentes, o pequeno número de cristãos que existe lá, especialmente os de origem muçulmana, compartilhem realmente a sua fé. Olha só o que diz 2 Timóteo 2, do 1 ao 7. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Olha, fazendo discipulado, fazendo discípulos. Acabamos de falar sobre isso. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente
deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Amém, aleluia. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Glória a Deus. Que palavra poderosa. Pois Meu é. Deus do E céu. providencial. Total. Mas nós vamos orar também por mais esforços de plantação de igrejas em Dhaka, com organizações colocando recursos nessa cidade estratégica. Nós não vamos chamar de cidade difícil, nós vamos chamar de cidade estratégica. Isso aí. Vamos declarar. Romanos 10, do versículo 13 ao 14, nos diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Glórias ao Senhor. Nós também vamos orar que os proprietários de empresas e fábricas ouçam as boas notícias e se tornem aqueles que influenciam a sociedade, melhorando a situação dos trabalhadores nas fábricas, né? O que diz Mateus 19, do 16 ao 30? Olha que trecho que a gente já leu várias vezes, mas como a palavra do Senhor é viva, e aí quando a gente está nesse contexto, né, conhecendo Dhaka, por exemplo, olha como mexe com a gente. Então, Mateus 19, do 16 ao 30, tá? Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele, e Jesus respondeu: Não matarás. Perdi aqui. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: Olha que demais. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, olha que palavra, contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Quando a gente ouve essa última frase, peraí, como é que é essa história aí? Os primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros? Bom, o contexto está nesse trecho que nós lemos. Quando Jesus falou para aquele jovem: Olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Essa história não era literal, se desfaz de tudo. A questão era: para de adorar a tua riqueza. Para de viver para você ter fama. Para de viver para você ter bens materiais, status, né? Para de viver para as pessoas, para você mostrar para sua mãe, para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu pai, né? Para a sua família, para a sua comunidade. Quando a gente não foca mais nas coisas desse mundo, aí sim as portas se abrem e a gente está começando a atravessar para entrar no céu. Lembrando de
por coragem e oportunidade para que o pequeno número, né, de crentes ex-muçulmanos compartilhe a sua fé lá em Dhaka, orar por mais esforços de implantação de igrejas em Dhaka e orar para que os proprietários de empresas e fábricas ouçam as boas novas e se tornem aqueles que influenciam a sociedade e melhoram a situação de trabalhadores, que não sejam apenas cristãos nominais. Vem com a gente. Amém. Entra nessa batalha com a gente. Graças te damos, Senhor. Obrigado por mais um dia. A gente nem merece, mas verdade, Tu nos acolhe, Tu nos mostra o bom caminho. É verdade, Senhor. E agora nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades e nossas omissões. Nos juntamos ao Teu exército celestial, ao Teu exército de guerra, aos Teus arcanjos, serafins e querubins, e nos apresentamos no campo de batalha lá em Dhaka, em Bangladesh. Pai amado, aquele povo tem sofrido tanta opressão, tem sofrido a escuridão, as trevas, e a igreja não tem tido forças. Meu Pai, nós oramos agora para que Tu envies a força, a esperança, a sabedoria de homens e mulheres valentes que vão se colocar junto com os muçulmanos, junto com aqueles que Tu criastes. Pai, os muçulmanos são descendência de Abraão. Pai, eles vieram da descendência do sangue do Teu filho Abraão. Eles vieram de Ismael. Oh, glorioso Deus! Tu prometeste que eles seriam uma grande e próspera nação, e eles o são, mas eles ainda não conhecem o caminho da salvação. Eles precisam só desviar um pouquinho só um pouquinho. Pai, que os cristãos, que a igreja possa estar do lado deles, mostrando o Teu amor, a Tua graça, mostrando, Senhor, que Tu és o rei da vida deles. Tu és aquele que está esperando de braços abertos, está batendo na porta, eles só precisam ouvir e abrir, e Tu serás com eles, e eles serão contigo, Senhor. Pai querido, faz isso também pelos empresários, pelos proprietários das fábricas, por todos aqueles que estão fazendo o progresso de Dhaka. Meu Pai, que eles tenham um coração cristão de olhar mais pelos trabalhadores, de cuidar das suas famílias, de cuidar daqueles que estão dando as suas vidas, meu Pai. Oh, glorioso Deus, em tantos lugares do mundo existe essa opressão, em Dhaka também, Senhor, muda essa situação. Pai, que haja também uma oportunidade e uma coragem daqueles poucos ex-muçulmanos que hoje são cristãos, de partilharem a sua fé, de falarem do Teu amor para o Seu povo, que seja multiplicada a Tua graça e o Teu poder, que caia todo impedimento e todas as muralhas da mente e do coração, todas as muralhas que estão nos preconceitos, que estão nos conceitos, que estão, Senhor, naquilo que o homem conhece, se voltem para a sabedoria do alto, se voltem para onde vem o nosso socorro, onde vem a nossa libertação, salvação e cura. Nós declaramos que toda Dhaka, toda a nação muçulmana em Bangladesh pertence ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Chaves do céu, 6h10 da manhã todo dia. A gente traz esse pãozinho fresco e a gente chama o reino do Senhor para nossas vidas. Porque quando o reino vem, o rei vem também. Então chame com a gente. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Deus te abençoe e faça hoje um dia super, hiper, mega, ultra extraordinário. Até amanhã. Tchau, tchau. 6h10 da manhã, tá bom? E agora a gente continua ao vivo no Instagram, batendo um papinho gostoso. Quem quer, todo dia, 6h10 no Instagram, Chaves do Céu 1. Tchau, YouTube.